Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Maxi Academy. É um grande prazer estar com vocês novamente. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem aí de saúde, né? A partir, em função dessa pandemia que estamos vivendo. Mas, se Deus quiser, daqui mais algum tempo estaremos de volta aí na ativa total, plena. E por isso que é importante falar sobre produtos como a Acron, como essa nova linha aí, que é uma ferramenta poderosa. Então, muito obrigado aí à Maxi, né? É um prazer estar mais uma vez no Maxi Academy. Obrigado ao José Augusto, ao Léo, toda a equipe da Maxi, ao meu parceiro aqui, o Renato Braga. Obrigado Né? você, cara. Presente aqui para mim. Imagina, que é isso, é sempre um prazer imenso estar com vocês aqui. E obrigado também à Light Vision, que é a empresa ao qual eu represento, que é o distribuidor oficial da marca Analogo Way no Brasil. E o objetivo desse bate-papo é dar continuidade naquilo que falamos inicialmente da outra apresentação do outro curso. Lá nós fizemos a introdução de toda a linha Live Premiere, da Aquilon, e falamos também, fizemos um projetinho bem simples para mostrar para vocês como é que ela funciona, né, para desmistificar aí algumas dificuldades do software e etc., apresentar o simulador. E agora o meu parceiro aqui, ele preparou um novo projeto para que a gente possa avançar um pouco mais e detalhar um pouco mais o software para que vocês possam se sentir mais à vontade aí na hora que forem utilizar essa poderosa ferramenta aí. Então, obrigado mais uma vez e agora a bola está com o meu amigo aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade aí. A gente abordou superficialmente várias coisas que hoje a gente vai entrar em detalhes. E queria agradecer, Rogério, também, foi um presente para mim, é um curso para mim também. Prazer poder participar. Tendo a sua presença aí. Obrigado, José Augusto, Léo Zilberman, obrigado, Eduardo Kussuhara, Cabral, toda a equipe aí, Fausto, obrigado pelas dicas e pelas dúvidas e pelo apoio aí, pela confiança. Vamos lá. A gente tentou abordar superficialmente várias coisas, então hoje a gente vai entrar em alguns detalhes de configuração e operação. Tá, eu vou colocar a tela aí do software. A gente está aí já na tela de screens, tá? Então, uma coisa que eu acho que é bacana a gente abordar é, na tela de screens aqui, eu vou criar uma nova. Eu tenho aqui já um projeto que está demandando 2 saídas, né? E alguns layers aqui, eu tenho 4 layers, que é o LED físico aqui. Vou colocar aí para vocês verem. Então tá aí o nosso LED, tá com 2 mandadas. Eu poderia fazer uma, mas por questões óbvias aqui a gente preferiu fazer com 2 660. E tá aí o projetinho. Então eu tenho esse S1, que é o Screen 1, ele está nomeado aqui, eu dei o nome de LED 2mm, e ele está com 2 saídas e 4 layers, certo? Não vou mexer nele agora, eu vou criar uma nova para a gente ter um exemplo aqui. Vamos lá, vou habilitar o meu screen, aqui dentro de configuração, habilitei o meu screen aqui, ele já me pergunta se eu quero usar Mix Layer ou Split Layer, eu vou deixar em Mix mesmo. Já nomeei aqui como nova tela. Então, meu Screen 2 é a nova tela e eu tenho o Screen 1 aqui como LED 2. Nessa minha nova tela, se eu utilizasse aqui o Output 5, clico, seguro, arrasto, solto lá na minha aba de Outputs aqui embaixo, ó, ele já vinculou o meu Screen 2 com esse Output 5. Vou colocar aqui 2 outputs, tá? Antes de eu abordar isso, a gente vai fazer esse projeto aqui, tá, gente? Ó, que seria o quê? 2 controladoras, eu não coloquei aqui no diagrama as controladoras, mas para quem trabalha com painel vai entender isso aqui, tá? Então eu tenho um LED aqui 3840, seria 2 Full HDs com 1080 de altura, somando 2 controladoras 660. Tem uma TV aqui que ela vai servir como screen também, porque eu quero fade nela, quero todo o
processamento nessas duas TVs de apoio, TV1 e TV2, eu nomeei aqui como screen. E eu tenho dois auxiliares aqui e um multiviewer. Aqui é um diagrama só de saída, tá? Eu não quis colocar os inputs. Só para a gente exemplificar aqui rapidamente o que a gente vai fazer. Então a gente tem um LED com dois outputs e mais dois screens aqui de apoio, mais dois auxiliares, tá? Então vamos lá. Deixa eu minimizar aqui, voltar para o meu software. Ah, uma coisa importante aqui que eu não falei também, já que a gente vai tratar de detalhes, tá? Pra gente, como ele é baseado em navegador, pra gente sumir com essa aba do navegador, pelo menos no Chrome, tá F11. Então, para ele ficar em tela cheia aqui, se você colocar o mouse para cima, ele habilita um X que você sai, ou só F11 ele vai maximizar e minimizar aí essa aba de navegação. Então, no Screen 2 aqui, bom, coloquei dois outputs, output 5 e 6, tá certo? E vamos lá, né? Vou colocar uma layer aqui para esses dois caras, duas layers aqui, capacidade 1 nessas layers. E vou colocar as minhas duas outras telas de apoio, né? Tela 7, tela 8. E vou dar um aplicar aqui. Nessa minha nova tela, eu vou ter mais duas auxiliares, né? Então, deixa eu colocar lá em auxiliar, primeiro em output, vou voltar em output e colocar aqui, por exemplo, eu estou usando o 5 e 6, o 7 e o 8, eu vou colocar aqui no 9 como auxiliar, tá? E o 10 também como auxiliar. Apliquei, então eu tenho duas telas como auxiliar, tenho essas outras 4 aqui vinculado no meu S2 aqui, que é o Screen 2, certo? Vamos lá, vocês me desculpem se eu me equivocar aqui em algum ponto, tá? A gente volta e faz de novo junto aí. Para mim é tudo novidade também, vamos lá. Aqui eu saí de Screen, fui para Canvas, então do meu Screen 1 aqui, só para vocês entenderem como está o meu LED, esses dois outputs aqui desse LED que a gente viu. A gente já volta lá para a nossa nova tela. Eu customizei duas mandadas, eu tenho uma mandada superior 2184.504 e tenho a mandada inferior 2184.672, tá? A gente já vai ver como faz isso. Só passando aqui rapidamente para vocês entenderem como que está o meu LED em duas 660-60. Aqui, na nossa nova tela, eu tenho os quatro outputs aqui embaixo, né? Então, na minha aba de outputs aqui, eu tenho o output 5, o output 6, o output 7 e o 8. Na minha tela, eu quero usar só o 5 e o 6, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou dizer aqui para ele que eu tenho 4 telas nesse grid, né? Nessas 4 telas de 1920 por 1080, eu vou pegar a minha tela 8, ela está sobrepondo aqui, eu vou colocar ela aqui no 4. Minha tela 7 está aqui só um pedacinho dela, a gente vai entender já o porquê. Tela 1 e 2... 1920 por 1080 cada uma. Esse cara aqui, ele está menor, por quê? Porque na seleção eu deixei uma área de interesse nele, tá? Que eu vou voltar ao normal aqui, eu quero ele Full HD. Então, para que serviria a tela de interesse? Vamos supor que, vamos contextualizar aqui um pouquinho. Vamos supor que essas duas mandadas que eu estivesse fazendo, as duas mandadas da esquerda aqui, elas fossem duas 660 usando no máximo, e essa terceira aqui fosse uma terceira mandada de 660, só que eu não estou usando ela inteira. Então, vamos supor que eu estivesse usando 600 pixels, 768 para a gente falar de LED 3.9, né? Eu teria aí uma quantidade de placas aqui somando nessas outras duas saídas. Então assim, gente, ó, o Canvas,
é aonde você vai de fato customizar assim o layout dessas suas mandadas. Não vai customizar a resolução de cada mandada. A resolução de cada mandada a gente já vai ver como customiza. Eu sei que é importante, mas vamos lá. Só para a gente fixar aqui o que essa área de interesse, né? Então, eu tenho duas mandadas fazendo 1920 por 1080. Essa terceira mandada aqui, eu não estou fazendo um 1920 por 1080, estou fazendo um pouco menos. Vamos supor que esse fosse um exemplo, tá? Então, mas no caso aqui eu quero ele full. Então, tá aí para vocês visualizarem melhor o que é essa área de interesse, tá? É só fazendo um comentário, nesse caso aqui, o que o Braga está mostrando é que são duas situações. Sim. Uma situação é a resolução da entrada e da saída. Da entrada e da saída. A outra coisa é o espaço, é o pixel space. Exato. É o espaço que eu tenho dentro do Canvas. Sim. E que eu vou alocar esse espaço de acordo com a minha necessidade. Então esse exemplo que ele deu, não obstante a saída seja uma saída setada aí para Full HD, mas eu quero utilizar só uma parte dela. Só uma parte então, dela. posso cropar a entrada? Posso, mas é muito mais fácil chegar aqui na área de interesse e diminuir, né? Fica muito mais rápido e muito mais lógico. E na hora de criar lá os presets, isso vai te facilitar no redimensionamento das suas layers, né? Exatamente. Então, eu vou carregar a layer lá, vou dar um full nessa layer, ele vai preencher exatamente contando com a área de interesse, né? Sem aquela fração. Que vai estar pré-setado lá, independente da resolução da saída. Boa. É isso aí. Então vamos lá, certo? Então eu tenho duas telas aqui, como se fosse o meu LED, né? Eu poderia ter isso aqui embaixo, eu poderia ter isso aqui embaixo. Vamos ver como ficaria, só para a gente explorar aqui essa parte de Canvas, tá? Como se fosse um blend, né? Com 4 projetores. Exato. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tô com uma linha e 3, né? Eu vou fazer assim, ó, 2 e 2, né? Ele fez aqui o overlap, né? Ele somou aqui, né? Vamos pro custom. Aí você está na área de interesse. Né? Tô na área de interesse. Lá. Screen. Aqui eu quero 2 e aqui 2. Então vamos supor que isso fosse um 4K de Full HDs, né? Então, eu mudando esse grid aqui, vocês percebem que ele mudou aqui, né? Então eu vou pegar a minha saída 7, vamos supor que ela fosse aqui, e a minha saída 8, que ela fosse aqui, né? Ela tá fora aqui, ele tá marcando, tá me dizendo que tá fora. Cadê o position disso? Tá aqui. Tá, é overlap lá. Foi pra lá. Então, não, tá marcando outside aqui. Vamos fazer de novo? Você viu o tamanho que ficou, né? Uhum. Alt 8, Alt 6, Alt 7 e Alt 5. Então, Alt 5 está aqui na esquerda, Alt 6 aqui na direita, Alt 7 aqui e Alt 8 aqui. Então, vamos supor que isso fosse um 4K composto de 660, tá? Então, eu destinei aqui cada saída no meu diagrama de 2x2, aqui no meu mosaico aqui, vamos chamar assim de 2x2, tá certo? Vou ficar um outro exemplo aí. Para exemplificar essa parte aqui, para não ficar muito confuso, você pode também, você tem a opção de grid aqui, mas você pode simplesmente vir aqui no Free e editar isso aqui, né? Seriam 3.840, 2.160, 2.160, e aí o meu Canvas, eu digitei ele aqui, minhas saídas fizeram overlap de novo, mas é só eu posicionar novamente. Tá? Então, Alt 6, Alt 5, vou posicionar elas aqui, 5, 6, o 7 ele saiu ali, eu vou aumentar aqui um pouquinho para eu pegar ele. Fazendo aqui sem muito script, viu gente, ó, na raça, 3.840.
Então, tanto o grid como o free aqui, a diferença é que no grid você vai ter essa informação de linhas e colunas, ele já vai colar para você aqui, ele já tem essas guias aqui que facilita a sua vida, e no free você que vai posicionar e você pode cometer o deslize, né, de posicionar isso, deixar isso fora aí do que você precisa. Mas enfim, vamos lá. Então a diferença aqui entre grid e free a gente viu. Então, se eu quisesse montar aqui dessa maneira ou da outra maneira, é por aqui que a gente vai atuar, tá certo? Na seleção, é que eu vou dizer para o meu output, não só aqui na seleção, lá na parte de output você também pode atribuir a resolução, tá? Então, rapidamente aqui mostrando na parte de output, você clicando nos outputs, você pode atribuir a resolução desse output, tá? As memórias vêm aqui em primeiro. Vamos aprender a fazer um custom de memória para a gente depois seguir com o projetinho? Lembrando que a saída, ela está limitada a 4K. Saída está limitada a 4K. Né? Então, Sim. Por que ela está limitada a 4K? Porque é o limite do conector, conector, do plug. Certo. Né? Vamos lá. Voltando aqui, como que eu cheguei nesse M1 aqui, nessa customização aqui? Porque isso aqui não é uma resolução VESA, não é uma resolução fechada, não é uma resolução padrão, né? Vamos falar assim. Então, o software ele já vem com vários presets das resoluções conhecidas, das padrões, né? Que seria VESA, ou então o Full HD, XGA, SVGA, isso já vem. Agora, quando a gente trabalha com painel de LED, não existe uma resolução padrão. É muito difícil. Muito difícil. Pode acontecer de calhar, de montar um painel e ficar exatamente num padrão VESA? Pode ficar. Pode acontecer. Mas é muito difícil, né? Normalmente vai acontecer a resolução quebrada, tanto na horizontal quanto na vertical. E aí que entra essa questão das memórias para que a gente possa setar, customizar e deixar ela já memorizada. Para você que é do LED aí, ó, essa vai ser a informação, hein? Então vamos customizar aqui. Como que eu chego nesse custom aqui, ó? Vamos lá. Aqui na aba de formatos, ele tem um banco aqui de memórias. Tá aqui, ó, memórias, né? A identificação dessa memória, tem umas informações aqui de cada uma que você for selecionando, ele vai te dar aqui do lado as informações de como tá essa memória, tá certo? Então vamos pegar aqui uma em branco, vamos pegar a 13 aqui, ó, M13, tá certo? Vou dar um nome aqui para ela, nova, só vou escrever nova. Ele tem aqui esse modo full, para você colocar todas as informações, e tem esse modo CVT. E no full, se for uma resolução muito bizarra como essa que eu inventei agora, de 1921 por 1085, você vai fazer pelo full, tá? Isso. Vamos lá, eu quero no CVT aqui de novo, vou deixar, só vou renomear mesmo, para a gente ter um nome lá diferente para vocês verem esse custom, tá bom? 1080, vou dar um check. Então tá lá, 1920 por 1080, 5994, se eu quiser alterar aqui o frame rate, tá aqui em cima, tá bom? Então veio aqui pro memória 14, quando eu der um save, ele me pergunta aqui agora se eu quero sobrepor, eu não quero sobrepor, então tá lá no meu M14, essa resolução que a gente customizou aqui agora, tá? Eu vou fazer um outro exemplo quebrado aqui para vocês verem que esse CVT aqui funciona, que foi a resolução que eu fiz aqui no meu M7, ó, 2184 504. Então, 2184 504. Vou dar um check. Ele veio aqui, 2184 504. Eu vou salvar no meu M13 ali, novo 3, ó. Então eu tenho dois novo 3, vou editar esse outro aqui para novo 4, que é o M13. Então tá lá, ó. Vocês viram como ele sobrepôs, estou com o novo 4 e o novo 3 aqui, cada um numa resolução diferente.
para você que gosta de, para você que quer se aprofundar, ele te dá aqui um norte aqui, né? Ele te dá aqui um texto aqui de como é que funciona essa parte de customização, tá? Então eu tenho todas essas abas aqui, mas aqui do lado, ó, nessa setinha, ele te dá um explicativo aqui, um exemplo aqui de como é que funciona essa customização, tá bom? Então a gente customizou o M13, o M14, vamos atribuir isso a uma saída, só para a gente testar aqui. Então na minha saída 12 eu fui lá em Output, selecionei minha saída 12 aqui só como exemplo. Na parte de sinal aqui, ó, tem a identificação desse sinal, eu poderia colocar um nome, vou colocar aqui teste, e aqui no formato vai aparecer lá, ó, M13 2184, como a gente fez lá, e M14. Clicando aqui, ele já vai atribuir isso à sua saída já está nessa resolução, tá bom? Se você precisar setar capacidade, como a gente falou na primeira aula, os links estão aqui. Se você precisar salvar isso como um edit, vamos já ver a parte de edit lá. Eu customizei aquilo e eu quero aquilo no meu edit para eu mandar para o meu input. Tá certo? Eu quero que o meu input tenha... Então, aqui do lado esquerdo eu tenho todos os inputs da AnalogWay. E aí, ó, no meu 21 aqui, você pode perceber que ele já está com esse edit, mas como que eu atribuí isso, né? Simples. Aqui nas saídas, como a minha saída já está funcionando e o meu edit já está lá, como eu já atribuí ele a esse output 2, ele só está me dando 2 aqui porque é o que está ativo, né? Uhum. Eu posso carregar ele aqui no meu banco da própria Aquilon, e do meu banco eu atribuí ele em qualquer input, tá? Então, se eu quisesse colocar isso no meu input 19, por exemplo, eu só soltaria ele aqui, pronto. O meu input vai ter essa informação lá na sua placa de vídeo. Talvez você tenha que entender isso, né? Para cada sistema operacional, para cada placa de vídeo, isso vai ser de uma maneira. Mas a informação desse input, ele vai forçar a resolução para a sua placa de vídeo, como você customizou aqui, tá bom? Então, se você tem um player aí e você quer mandar um edit para a sua placa de vídeo, tá aí o exemplo. Eu posso pegar tanto dos meus outputs, como eu posso pegar desse banco aqui em cima, tá? Como eu posso vir aqui, por exemplo, nesse edit que está aqui no banco, ó, ele tem esses 3 pontinhos aqui, ó, que eu posso tanto importar um arquivo de edit, exportar esse arquivo como um edit, eu posso vir aqui e dizer para ele que ele não é mais esse edit, ele é uma memória XYZ, então tenho essa opção também de carregar as minhas memórias, simplesmente clicando aqui em qualquer um desses do Edit Bank aqui, tá? A gente está falando dessa parte aqui. Então, se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, eu posso editar isso, né? Então, eu posso atribuir lá as minhas memórias nesse edit que está aqui no meu banco. Eu não sei se ficou muito claro. Eu tentei aqui fazer o mais próximo do meu entendimento, tá bom, gente? Então, é isso aí mesmo. Eu posso trabalhar esses edits aqui para customizar o meu input, tá? De uma maneira mais correta. Então, tá aí a parte de edits e a parte de formatos, tá bom? Acho que desses 2 ícones aqui, até onde vai o meu pequeno conhecimento, é isso que eu posso passar. Só volta um pouquinho lá nos formatos, por favor. Formatos. Então, aí, pessoal, para o pessoal de LED, né, que os formatos eles não são... As relações, elas nunca batem, né, ou quase nunca batem. O que eu chamo de relação? Por exemplo, 16:9. Né? Às vezes você tem um painel que dá 16:6,5, ou 16:6, ou seja, aí a customização tem que ser pelo full.
porque o CVT ele sempre vai buscar a relação da horizontal vertical. Então tem que buscar, tem que fazer, né? tem que estar dentro da proporção. Se não estiver dentro da proporção, ele vai jogar ele vai jogar dentro da proporção. Sim. O mais próximo do número que você deu, mas não necessariamente o mesmo número. Boa. E no full, ele aceita o que você mandar. Então se você falar que é 12 por 11, ele vai aceitar. Okay? Boa. Muito obrigado, Rogério. Imagina. Esse CVT aqui, então, basicamente, ele vai respeitar uma proporção, né? Isso. E o full aqui... E o full é livre. Você vai fazer livremente. É isso aí. Vamos seguindo aqui. Então, a gente falou de edit, falou de formato, a gente já vai voltar para os projetos lá, gente. Muita calma, vamos matar esse menu aqui, que esse menu é extenso, né? Não tão extenso, mas passar que é um equipamento, né? Que tem muito recurso, é muito recurso, então, exato. Então, os principais aí a gente está abordando. Vamos lá. Vamos falar de Dante, Rogério? Um pouquinho. É bom, né? Rapidamente aqui. Eu sei que esse módulo é o avançado. A gente não está com uma mesa conectada aqui. Desculpa, Fabrício. Mas o Dante, para contextualizar um pouco, eu acho fantástico essa ideia de todos os inputs vir já com o áudio embedado no HDMI, me corrija se eu estiver errado, e a gente, nesse input 1 aqui, por exemplo, vamos descer aqui, deixa eu ver se os meus inputs estão aparecendo aqui, ó. Então vamos lá, no meu input 21, que é o que eu estou usando aqui em DisplayPort, como eu não tenho a mesa conectada e como isso aqui eu não estou embedando áudio, ele não está me dando aqui os canais, tá? A gente vai só falar superficialmente aqui, não vai exemplificar esse Dante aqui, vai ficar para uma futura aula. Só joga para eles lá que eles não estão vendo. Né? Eu cometendo um erro aí de novo do corte, gente. Ó. No meu input aqui 21, então na parte aqui de áudio aqui embaixo, ó, nessa parte aqui onde está o Dante, eu tenho o Dante, tá certo? E aqui eu posso fazer reset dele. Tá? Então, nessa parte de routing aqui do Dante, eu vou ter os meus inputs do lado direito e os meus outputs aqui, output do lado esquerdo e input do lado esquerdo, output do lado direito. E aí, aqui os meus inputs aqui do lado direito, para cada input eu tenho 8 canais de áudio. Muita coisa, né? Então, eu posso endereçar esses canais de áudio do meu input aqui lá para o cara do áudio, na mesa do áudio, ele receber isso via um cabo de rede. Então, gente, ó, 24 inputs, 24 sinais de diferentes computadores, você não vai precisar mais extrair o áudio de todos eles se você tiver esse sistema Dante na sua mesa de áudio. Isso é fantástico. Por quê? No meu input aqui, se eu tivesse com o áudio embedado, eu só ia direcionar ele na saída Dante para o cara lá da mesa. A gente fez aqui já, tem alguns desabilitados aqui, por quê? Porque a gente já testou isso, funciona muito bem, tá certo? A gente não vai exemplificar isso aqui, vai ficar o gostinho aí do áudio, a gente vai fazer junto com o Fabrício numa próxima oportunidade aí, mas rapidamente aí para entrar em detalhes, todos os seus inputs, você tendo a mesa que receba Dante, todos os inputs, você embedando o áudio aqui, você pode fazer esse roteamento direto do HDMI entrando na análogo e saindo via Dante para sua mesa de áudio. É isso aí. É isso? É isso aí. Então vamos... Na verdade, você tem uma matrizinha de áudio aí, né? Uma poderosa matriz de áudio, porque 8 canais para cada input... Eu imagino, assim, desculpa o áudio aí, Fabrício, de novo. Se eu estou saindo com um HDMI com 8 canais de áudio, eu consigo fazer aquele áudio surround, né? Aquele áudio 5.1. É isso aí. Vamos continuar. Aqui, então, volta para eles de novo. Aqui em extras, eu tenho o áudio aqui e tenho extras, né? Timers. No extra, na verdade, o mais importante de a gente falar aí, efetivamente, são os timers, né? Sim. Então, nós temos 3 tipos de timers. Nós temos aí a hora, né, o relógio, né? Eu tenho um relógio na tela, eu tenho o contador somando
e o contador diminuindo, né? Então, por exemplo, imagine uma situação onde haverão vários palestrantes lá palestrando e cada um tenha 15 minutos. Então você pode colocar o contador somando para chegar em 15 minutos ou subtraindo. Então põe lá 15 minutos e começa a contar Regressivo. até chegar a zero, né? Aí é questão de gosto, é questão aí pessoal, tá? Então isso já tá embarcado. E aí como é que a gente faz? A gente habilita ele, coloca o nome para o timer e sobe isso lá para o nosso multiviewer. Teste 1, vamos lá. Esse current time aqui É hora. é a hora vigente do computador. Que a gente pode Ou decidir. da Analogway, da Aquilon, né? É a data e hora do local, né? Que a gente pode colocar no formato 24 horas, como é o padrão do Brasil, horas. ou se quiser deixar no padrão americano 12 horas, 12 horas. com manhã e tarde, né? Então AM, PM e tal. Legal. E aqui tem o countdown, que é a regressiva, certo? Que é a regressiva, e o count up, que é a somatória. A somatória, né? Vai de 0 a... De 0 ao que você colocar no relógio lá. Para rodar. Vamos colocar isso lá no multiviewer para a gente ver o que está acontecendo. É só ir lá no multiviewer. Habilitou aí, vai no multiviewer. Habilitei aqui, vou no multiviewer. Eu não acho que é aqui, acho que é aqui no live, né? E aí aqui no live do multiviewer eu vou pegar esse widget 8 aqui e aqui eu tenho os inputs, tenho as imagens e tenho os timers, aqui. Então eu vou pegar meu timer 1 e colocar aqui, tá certo? É isso aí. Aqui, gente, eu vou nessa tela aqui, você tá vendo só escrito timer 1, mas o meu supervisor muito inteligente fez a gente imputar a tela aí para vocês. Olha que sensacional. Obrigado, Eduardo Kussuhara. Olha aí o timer lá para você colocar para o seu palestrante. Sensacional, né? Porque isso aqui, cara, você perderia um input para fazer, né? E nela já vem embarcado. É muito bom. Óbvio que não é... Agora, não é uma crítica, né? Mas é uma observação. Óbvio que esse timer não é aquele timer que você está habituado como input de customizar a letra, o fundo. Não é aquele timer que a gente está habituado a ter que fazer uma saída para ele. Mas isso aqui, cara, na hora do vamos ver, ele vira o timer. Por quê? Porque, cara, você não precisou imputar nada, ele já está no seu multiviewer. Você fez uma mandada do segundo multiviewer, por exemplo, para o seu palestrante, ele já está lá, um timer. Sensacional essa parte. É um recurso, embora simples, né, como você colocou, mas é uma ferramenta poderosa e sem consumir, porque na hora que você fala de input, você está falando de um computador de entrada, de cabeamento, de um AC, alguém para controlar. E aqui não, aqui você programou, subiu, está funcionando automaticamente, sem dor de cabeça. Né? Então assim, mas eu quero um timer imputado lá no input. Aí sem problema, vai lá e põe um timer, né? Sem problema nenhum. Então, só para mostrar que existe essa possibilidade aí nessa ferramenta. Que nos concorrentes não tem. Vamos falar também que realmente foi uma sacada muito importante da Analogway aí, da Aquilon, ter esse timer. É que os nossos engenheiros são diferenciados. A gente sempre sonhou, operadores, né? A gente, como operador, sempre sonhou em ter isso aí e agora é realidade. Aqui, já aproveitando que a gente está em multiviewer, eu estou aqui no multiviewer, no live, tá? Eu falei aqui que tem os inputs, tem as imagens. Você tem que voltar para lá. Ops. Eu errando no corte aí. Falar e cortar, gente... Me desculpem, hein? Tá dando uns conflitos aí. Chupar cana não dá certo. Aqui eu tenho os inputs, eu tenho as imagens que eu carreguei lá no meu LibreWire Imagens e tenho os timers. Tenho aqui também o preview e o PGM. Então, para você carregar no seu multiviewer aí o seu preview e PGM, que é, acho que o mais importante para a operação
você ter isso no seu Multiviewer é o Preview e o PGM, tá certo? Só clicar, arrastar e soltar aí dentro de uma janelinha dessa de widget, tá? Então aqui eu posicionei os dois, você está vendo só o frame aqui. Eu vou cortar para a nossa mandada de fato, né, do Multiviewer, e aí tá para vocês aí em verde o Preview e o vermelho o PGM. Dessa maneira que você coloca lá no seu Multiviewer. Vamos voltar no Multiviewer rapidinho. Então aqui eu tenho da nova tela, né, que é um projeto que a gente começou lá, e eu vou colocar do outro também, já está lá. Então eu tenho o preview das duas situações e tenho o PGM das duas situações. Voltando aqui para a tela, deixa eu habilitar aqui um outro widget para vocês verem que eu fui falando e vocês não viram, né? Então tá aqui, ó. O widget 21 está desabilitado, vou habilitar ele, ele veio para cá em branco. Ele em branco aqui eu posso colocar qualquer uma dessas informações aqui para aparecer no meu Multiviewer. Então tá aí a tela como é para você programar. Então aqui eu tenho os searches que eu vou colocar no meu Multiviewer, tá certo? Aqui tem os inputs, as imagens, os timers e os PGMs de preview e PGM das suas screens, né? Então o S1 aqui o PGM, o S1 preview, S2 PGM, S2 preview. Então S1 e deixa eu colocar para cá, S1 e Preview e PGM do S2 aqui. Aqui a tela de configuração, vou colocar a tela para vocês como estaria no seu Multiviewer, estaria assim, tá bom? Tá uma bagunça aí, normalmente na operação eu sou mó chato com isso. E é uma tela, gente, o Multiviewer que você pode colocar para o diretor artístico, para o diretor técnico e esses caras pedirem para você o que vai para o ar. Ele consegue acompanhar com você na operação que está no preview e te pedir, pode soltar, e a gente já sabe como que é, né? Essa parte de operação aí, mas a gente falou de Multiviewer, falou de timer, falamos um pouco de áudio. Lá, aqui, eu criei os dois projetos, tá? Os dois projetos aqui, então eu tenho Screen 1 e Screen 2, um está renomeado com nova tela e o outro LED 2mm ali, e aqui tá os meus layers, a gente já passou por isso. Então, se eu fosse criar um novo, seria no Screen 3 aqui, mas vamos manter aqui o S1 e o S2. E aqui em auxiliar eu habilitei duas saídas, lembrando que para o meu auxiliar funcionar, eu tenho que criar aqui, como é no screen S1, ele no auxiliar é A1 aqui. Então, vou vincular aqui os meus auxiliares a esse A1. Auxiliar, na verdade, você tem uma saída. Uma saída, né? Para cada auxiliar. É. Então, vamos criar aqui o segundo. Isso. Não é da mesma maneira. Isso, agora sim. E aí, eu criei aqui dois auxiliares. Vou colocar aqui como lado tá esquerdo lá e lado direito, ou TV1, TV2. TV L e TVR. Só aplicar aqui. Então, eu criei a minha, vamos dizer, auxiliar 1 e auxiliar 2 aqui. Vamos lá para a parte de live. Então, você já vê que minha parte de, essa tela de live aqui, deixa eu deixar a tela cheia aqui. Essa parte de live aqui agora sumiu, né? O meu Screen 1, que é o LED 2mm, o meu Screen 2, que é a nova tela, que eu fiz para a gente fazer testes aqui, exemplificar lá o projetinho. E aqui, ó, eu tenho o A1, que é o TVL, e o A2, que é o TVR, certo? Então, vamos salvar um preset. O que você acha legal a gente exemplificar aí, o Rogério? Eu acho legal a gente abordar a questão dos recursos do layer primeiro, né? Então aquela questão que a gente falou no outro treinamento lá, de endereçar a fonte, endereçar o input
e depois também a questão do posicionamento, da transparência, da transição, quer dizer, a gente abordar um pouquinho mais sobre esse aspecto aí. Vamos lá. Então aqui, ó, eu vou só, você tem essa opção aqui, tá, gente, de visualizar só o que você quer, tá? Então eu tô ligando aqui, ó, todas as composições para eu ver e desligando aqui, eu vou deixar só por enquanto do meu S1 aqui para a gente falar dessas layers aí. Então, no Source a gente já sabe que aqui no cantinho aqui, ó, eu tô com o Layer 4, né? Eu tenho o Layer 3 embaixo, tenho o Layer 2 aqui, Layer 1, eu faço uma bagunça mesmo e o background lá. O meu Layer 4, vou posicionar ele aqui no centro, é o que eu tô mandando aqui para o nosso LED físico aqui, real aqui, tá bom? Eu posso vir aqui e colocar qualquer um dos inputs ou qualquer uma das imagens dentro desse source aqui, tá? Ele está agora com o meu input 21, dá a informação aqui embaixo, mas eu posso colocar qualquer um dos inputs aqui e qualquer uma das imagens por aqui, ou eu posso simplesmente clicar, clica, segura e arrasta, solta aqui no layer, tá bom? Não vou fazer isso agora. Das posições aqui, você pode posicionar o seu layer aqui. Eu vou ler todos os menus aqui, não sei se é essa a intenção. Voltar aqui, então aqui eu tenho o position, eu tenho o tamanho dessa layer, tá? Horizontal e vertical. Lembrando que aqui eu tenho as ferramentinhas que me facilitam a vida, de dar full screen. E as transições? Gente, as transições, eu acho que dá pra gente mostrar. Vamos colocar aqui um slide e slide. Por que que eu estou colocando nos dois aqui, ó? Um vai para lá e o outro vem para cá, né? Aqui é como ele vai abrir a sua transição e aqui é como ele vai sair dessa transição. Então aqui é como ele entra na transição e aqui é como ele sai da transição. Essa parte eu tenho um pouquinho de dúvida também, eu confesso, mas vamos lá. Então eu defini isso aqui, tá certo? Vou voltar lá no meu memória. Então esse cara aqui eu não tenho salvo nenhum preset. Então eu vou salvar aqui no meu PGM. Eu alterei lá as transições. Como agora eu não tenho só um screen, eles estão todos aqui, ó, tá vendo? Se eu ticar, ele vai salvar um preset para todos eles. Então eu quero salvar só agora, só desse screen 1, tá? Na memória 1. Aqui os filtros, vou deixar tudo habilitado. E na memória 1 vou colocar um nome aqui, BG, só para a gente ter esse cara lá já. Tá certo? Então eu salvei esse BG, vou clicar aqui fora, vou dar um delete nele aqui e vou salvar um outro aqui como blackout. Save, salvar do PGM, no meu screen 1, na minha memória 2 aqui embaixo. Colocar só abreviado aqui, blackout. Tá errado aí, tá, gente? Vai continuar assim. Eu salvei aqui no 2. Todo mundo entendendo. Salvei aqui no 2. Então eu tenho um blackout e eu tenho um BG. Vamos ver como é que isso se comporta. Um blackout, deu take, um blackout. Tá. Aqui, gente, quando eu estou com isso aqui selecionado, eu não estou chamando ele no preview, eu estou chamando ele direto no PGM. No programa. Nessa linha vermelha, o PGM está como se fosse em live, né? E aqui eu chamaria isso no meu preview. Então, quando essa linha verde estiver ativa, é no preview, e quando a linha vermelha estiver ativa, você está trocando direto no live. Então, eu vou chamar aqui no meu preview o BG. Tá, eu salvei. Se você salvou como programa, como programa, não verdade. como preview. Para ficar claro, nós temos dois tipos de memória, né? A primeira é a memória de cada efeito especificamente, aonde eu vou fazer uma alteração e quero deixar isso salvo. E depois nós temos o grupo de memórias. Então eu vou ter lá as memórias
que eu vou chamar de unitárias, e depois eu tenho o grupo que eles chamam de Master Memory. Então, o Master Memory, ele compõe uma quantidade X de memórias individuais. Por exemplo, numa eu tenho o efeito de entrar um slide menor, um pip, o outro tem um efeito de fazer um fade in, um fade out, num está trazendo uma fonte, o outro eu estou trazendo uma outra fonte. Então eu posso juntar tudo isso dentro da minha tela master e dar um único comando e ele já entra todos esses efeitos simultaneamente. Isso é o recurso da memória principal. Então vamos falar agora de presets, tá bom? Aqui a gente já está com um preset no ar e a gente já tem um outro preset aqui. Eu vou deletar e a gente vai fazer de novo, tudo bem? Manda bala. Então, você é o professor aqui, eu sou só auxiliar. A gente tem aqui um preset de BG com pip, tá aqui. Lembrando que, gente, ó, seleciona o preview, tá? Essa linha verde aqui, ó, se você clicar aqui, ó, embaixo do texto do nome da sua screen, você seleciona o preview, ou se você clicar aqui em cima e ficar essa linha vermelha, você seleciona o PGM, tá? Eu te aconselho sempre deixar o preview selecionado e de repente até você travar aqui o seu PGM. Vamos ver como isso se comporta agora, ao vivo. Então vamos deletar aqui, ó, só para vocês verem, eu estou com esse preset aqui de BG mais pip, estou com esse outro preset aqui de BG somente e esse outro preset aqui só de blackout. Se você estiver clicando aqui, chamando os seus presets e eles não estiver atuando no preview, é porque você clicou em algum lugar e essa linha verde sumiu, a seleção do preview não está ativa, tá? Então, ó, se eu clicar aqui nos presets e eles não forem para o meu preview, por que que é? Porque eu não estou com ele selecionado aqui, então eu tenho que estar sempre com essa barrinha verde aqui para o seu preset vir para o preview, tá bom? Então, selecionando aqui, ó, eu vou ter o preset de BG com pip, outro preset só de BG e um blackout. E aí dá o take para subir para o programa, E né? dá o take para subir para o programa. Então, eu estou lá com esse preset no ar, eu vou chamar só o BG do take, ele sumiu lá, minha layer continua ali, mas ele some da maneira que deve. Vamos mostrar isso lá no... não vou só acertar aqui o canvas para eu mostrar isso para vocês no LED, tá certo? Rapidamente, bem rapidamente. Deixa eu ajustar isso. Eu acho que agora sarou. Meu canvas aqui eu tinha alterado na hora que eu estava explicando. Vamos voltar lá para o screen. E aí vocês vão ver isso na prática no LED. Vamos selecionar a câmera do LED. Tá lá, gente, ó, esse é o nosso LED aqui. Então, eu tô com esse somente o BG no ar. Eu vou dar o take e vai entrar o meu pip. Por que que ele entrou assim, ó? E por que que ele saiu assim? Lembra que lá na configuração, na propriedade do layer, a gente... Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês a tela. Na propriedade do layer, então eu cliquei aqui no layer, esse layer que entrou em slide. Por que que ele entrou em slide? Porque aqui eu coloquei na transição... É o efeito de transição. O efeito de slide, tá certo? Então, dependendo da forma que você quer que o seu pip, a sua sobreposição, como você preferir chamar aí, entre aqui no opening e como ele sai aqui no closing, tá? Então, percebe que eu coloquei o close para a esquerda e o open para a direita. Então, lá no meu LED, vamos colocar o LED lá de novo, tá lá o pip, então se eu der o take, ele sai como eu programei e entra como eu programei, tá certo? Então, se você quiser uma programação diferente dessa transição, tá aqui nessa transição. Se eu quiser só visualizar, a gente já viu isso lá no começo. Se eu quiser visualizar somente os presets que eu criei, esse segundo ícone aqui, ó, ele dá... Ele esconde, ele esconde os outros, né, que eu não salvei. E aqui eu consigo customizar
esses botões aí dos meus presets. Então eu já salvei o BG, já salvei o Blackout, agora eu vou fazer um BG com um PIP, né? Então eu vou colocar aqui minha Layer 4 aqui e vou colocar uma informação aqui de um input, certo? Escalonei aqui bem generoso. Posso deixar isso aqui no centro com as minhas ferramentinhas. Era bom eu dar uma passada aqui nessas ferramentas, né? Então, ó, se eu nessa aba aqui, se eu tenho essas orientações, né, da esquerda, do centro e da direita. Então isso te facilita aí a posicionar os pips, tá certo? Aqui para baixo, aqui no centro, horizontalmente, né, alinhar esse seu pip horizontalmente ou verticalmente aqui. Eu falei ao contrário, normalmente, acho que eu tenho algum tipo de problema, vamos lá. Aqui no centro e aqui no centro, tá certo? Então foi lá para o centro, vou salvar o meu preset. No preview, vou selecionar o preview, save, tá aqui no preview, na memória 3, 1, BG mais pip. Salvei, tá lá no meu preset 3, lá na minha memória 3. Então, selecionar o preview, então eu chamo o BG, chamo o Blackout ou chamo o pip, que eu salvei agora com o BG. E o que eu quiser mandar para o ar, eu vou dar o take, tá certo? Esse BG com pip, ele ainda tá com aquelas propriedades de direção aqui, né? Vamos ver se eu mudar aqui e voltar lá na minha memória. Blackout, opa, preview, blackout, take. Pip, take. E essa parte de transição, gente, é mais, assim, quase a gente, né, bem artístico, né? Não é todo lugar que você vai conseguir usar transições, né, artisticamente falando. Então, Vai depender vai muito depender do da situação, projeto de cada um. O importante, né, pessoal, é vocês verem que o equipamento oferece muitos recursos, né? Não necessariamente eu tenho que utilizar todos os recursos em todas as situações que a gente vai trabalhar, né? Então, o objetivo desse treinamento é justamente esse, é mostrar os recursos, e até a gente tem tá pegando aqui algumas situações, né, simulando umas dificuldades e etc, justamente porque isso é muito comum no campo, a gente sabe disso, né? Então, é o dia a dia de vocês, na verdade. Então, a gente tá mostrando aqui tudo o que é possível fazer com essa versão, e lembrando que o software ele está sempre em atualização. Então, eventualmente, alguma função ou outra que não tenha disponível hoje, numa futura atualização, né, pode ser implementado. A gente já falou sobre bordas? Ainda não, né? Não. Braga, o que você acha? A gente fazer uma bordinha aí para o pessoal ficar bem craque aí na parte de layers? Essa layer 4 aqui, vamos colocar nas propriedades aqui uma... A gente falou de transição, aqui a gente já passou por tamanho e posição. Opacidade é aquilo que a gente já falou no outro dia, mas só para voltar um pouquinho nesse assunto, é o nível de intensidade que eu quero de transparência. Então, por exemplo, se de repente eu tenho lá um BG e eu quero jogar o logotipo do cliente num determinado ponto da tela, mas eu não quero que apague o que está atrás, então eu posso colocar esse logo com um certo grau de transparência, né, para que apareça ainda a tela do fundo. Ou, de repente, uma câmera que está sendo capturada em um determinado ponto e eu quero colocar ela ali, mas não em evidência. Ela está ali sendo mostrada, mas com um certo grau de transparência. Vamos mostrar no LED? Vamos embora. Essa transparência? Vamos embora. Tá lá, ó, vamos ver isso funcionando. Então, eu estou com essa sobreposição, né? Só vou movimentar aqui para vocês se situarem aqui, ó. Eu estou com essa sobreposição e você percebe que eu estou enxergando o meu BG lá, agora não mais. Então aqui é a opacidade, tá? Ó. É isso aí. Você dá uma
certa transparência aí, ó. Ao vivo e em Ao cores. vivo e em cores, tá certo? Desbloqueei aqui o meu PGM, tá aí para vocês. A opacidade, passamos por opacidade, deixa eu voltar aqui a tela do meu programa. Então eu estou aqui, ó, aquele comando que vocês viram, você não vai ver aqui nessa tela de programação, mas lá no LED ou na sua projeção, seja lá onde for, tá aí a transparência. Aqui eu posso dar um crop, então eu posso cropar a imagem, vou mostrar lá no LED rapidamente também, que crop não tem novidade para você que mexe com o switcher. Então eu estou cropando essa layer aqui de cima, eu poderia cropar a parte de baixo, eu estava cropando a parte de cima, tem o button, crop. Esquerda, direita. Crop é crop, né? Vamos combinar que é só um recorte. E aí, não é só um recorte, mas é uma função que a gente usa muito aí também. Aqui, vamos passar da parte de crop aqui para a parte de borda. Então, eu habilitei uma borda na minha layer 4 aqui, ó. Essa borda eu posso definir uma cor, tem todo um trabalho de edição aqui bem legal, tá? Então, selecionando aqui o meu layer, vamos ver como ficou lá no LED. Ó, tá lá a borda. Deixa eu voltar a minha opacidade para ele ficar lá bem bonitão. Bem visível. E aí, ó, na borda poderia vir aqui e colocar qualquer outra cor, tá? Então tá lá a borda laranja aí. Eu posso também trabalhar a opacidade dessa borda, tá? Tem opacidade a borda, tem tamanho da horizontal dessa borda, tamanho da vertical dessa borda. Então eu posso criar até uma situação ali, tá? Com essa borda, né? Cenográfica e tal. Arredondar a borda. Arredondar, ela tava com os, olha os cornes dela lá, a ponta dela lá, então eu posso arredondar essa borda do meu pip. Enfim, tem sombra disso, né? Então eu vou colocar uma sombra aqui bem bizarra para a gente tentar visualizar essa sombra, tá? Vou habilitar aqui meu smooth e dar um offset aqui. Vamos ver. Tchananã, around. Cadê este cara? Cadê o meu shadow? É um shadow vermelho, né? Num background preto. Vamos ver se que mudando. tá bem, o smooth, na verdade, ele é bem... Essa parte aqui... É bem sensível. Né? Habilita ali em cima também, que nem volta lá. Olha lá, tá vendo a smooth, ó. Smooth. E o shadow, viu, gente, ó. Por isso que não tá tá aparecendo lá. ó. Tá desabilitado aqui em cima. Então, ó, tudo que eu fiz ali, ó, tá lá, ó. Só não tava visualizando porque aqui em cima ele tá desabilitado. Se eu habilitar, ele funciona, né? Então, eu posso ter essa sombrinha rosa lá no pip. E na posição que eu quiser, né? Se você quiser lá, né? Tipo, só pra... Até fora do layer, né? Exemplificar, tá? Ó, essa é o radius da sombra. E aí você pode brincar com isso aí, descolar o seu pip do BG com um shadow aí, tá bom? Acho que ficou. Efeito de transição a gente já falou. Já falou. Então, as bordas aqui já vou falou, fechar. aí dá para temporizar isso, né? Que também não tem muito segredo. A velocidade de transferência, né, desses efeitos. Talvez aquele preto e branco lá seria legal a gente colocar lá, né? Vamos voltar aqui para a tela, tem aqui ó, os efeitos, o timing, então você falou do efeito preto e branco, certo? Então, olha lá, black e white ali, ó, tá vendo? Os filtros ali, ó. Esse meu pip aqui, vou mostrar lá no LED de novo, esse meu pip aqui, eu quero ele preto e branco. Só ativar, desativar aqui, ele já foi lá, ó, preto e branco. Ou fazendo um negativo. Negativo, que seria a inversão das cores. Tenho sépia, tenho solar aí. Talvez esse fique um pouco mais tranquilinho de vocês verem aí. E posso flipar a imagem, ó, o logo da Maxi aí, ao contrário, gente. A gente está virando a Maxi de ponta cabeça, literalmente. Ó. Desculpa aí, Zé Augusto, brincar com seu logo. Já foi, passou, nem doeu. Vamos embora.
Aqui a gente falou que é o speed, que isso vai entrar, que isso vai acontecer, se ele é linear ou não. Você pode fazer uma curva, né? Que isso já é um bem advanced mesmo, que é você criar uma curva para isso, né? De como isso vai se comportar. Isso vai ficar para o advanced do advanced, que eu acho que... O extra advanced porque... Putz, é muita coisa, muita né? coisa. Vamos voltar para a tela do nosso software lá. Eu estava falando aqui, gente. Eu estava falando e vocês não viram, né? Então aqui em Speed, ó, você pode criar, você pode editar, na verdade, como vai se comportar a entrada e a saída desses efeitos. É isso, Rogério? Isso. Então, Eu acho tá que é lá. importante agora a gente abordar essa parte do live, né, gente? Acho que está bem claro, né? Porque a gente já mostrou muita Alguma coisa, as coisa, memórias, efeito, etc. Acho que agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, Braga, o que você acha de a gente mostrar como é que salva o projeto? Salvar o projeto. Salvar o projeto. Boa. E aí... Uma coisa que a gente talvez não abordou foi isso aqui, né, Rogério? Ó, aqui isso é legal. a transição dessa parte aqui, então eu posso selecionar quais os screens eu quero fazer a transição naquele momento. Às vezes eu salvei um preset que, por exemplo, aqui eu tenho minha TV L, minha TV R com a mesma informação, certo? Que seriam, pode ser TV ou pode ser qualquer outra coisa, tá, Monitor, gente? projetor, Monitor, seja o que for. projetor, seja lá qual for. Então aqui tá os meus delays, aqui seria uma tela de apoio e aqui o meu LED, né? Tá renomeado ao contrário, mas é isso aí, Braga na confusão dele aí, tá certo? A gente tá falando bem rápido, eu não tô muito bom. Aqui, o que acontece? Se eu seleciono todos os screens e todos os auxiliares, o meu corte vai atuar em todos, dependendo do preset que eu salvei, dependendo da memória que eu criei aqui. Vamos lá para o save. Save. Salvar o projeto. Ah, tá. Salvar o projeto, né? É. Aqui, ó, na versão aqui, gente, ó, essas dúvidas que vocês tiverem que a gente também acabou esbarrando aqui, a gente vai responder depois no perguntas e respostas, tá bom? Aqui, ó, na parte onde tem a versão da Aquilon, vamos salvar a nosso projeto. Do lado direito eu tenho a parte que faz o load e na parte esquerda tem a parte de save. Então, a minha corrente configuração aqui, eu seleciono ela e eu digo em qual slot eu quero salvar. Vou salvar aqui agora no slot 2, no slot 1 eu já coloquei minha configuração do início do dia, agora no final do dia eu vou colocar aqui no 2. E esse banco aqui fica nela, tá, gente? Isso aqui você não tá carregando de um pendrive, por exemplo. Se você tivesse a cena salva em um pendrive, era aqui que você ia clicar e buscar lá no arquivo do seu pendrive uma cena e carregar por aqui, tá bom? Aqui ela já tem um banco que fica salvo nela. Lembrando que você pode salvar tudo ou só o que você quiser marcar aqui. É isso. Deu quanto tempo aí já, Rogério, mais ou menos? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Aí, obrigado, né? Braga. Vai ficar aquele gostinho. Obrigado aí por toda a ajuda. Espero que tenha atendido. Mande aí as suas dúvidas, que a gente, na medida do possível, vai tentar responder. E tamo junto aí. Precisar de alguma coisa, conte com a gente aí. Valeu, obrigado mais uma vez a Maxi, Light Vision, Analog Way, ao Braga, a toda a equipe da Maxi. E qualquer coisa estamos à disposição. Abraço a todos aí e se cuidem. Um abraço, vamos se cuidar aí, gente. Covid, espero ver todos em breve com saúde. E agradecer também a oportunidade, a confiança de todos aí. Eduardo, Léo, todo mundo aí, Fabrício, enfim, a equipe toda da Maxi aí. Muito obrigado, a gente fica nessa, mas com gostinho para a próxima, né? É isso aí. Vai fazer o Advanced do Advanced. Valeu, pessoal. Próxima, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Boa tarde, galera que ficou aí até o final. Obrigado pela audiência. Você quer pontuar algo aí, Rogério?
Então fica aí uma próxima oportunidade para a gente falar sobre as atualizações que a Analogo está implementando nessa linha. E se tiverem alguma dúvida em relação a tudo que foi dito, pode mandar depois alguma informação para a gente aí que a gente vai respondendo na medida do possível. Valeu mais uma vez aí a Maxi, ao Braga, a toda a equipe da Maxi, José Augusto, o Léo, né, todos envolvidos aí nesse projeto. Muito obrigado de coração mais uma vez. E a quem nos assistiu aí, quem tiver a oportunidade também de assistir mais tarde ou passar aí para o pessoal assistir, que às vezes não deu para assistir ao vivo, mas vai ficar gravado. Fique à vontade aí, estamos à disposição. Valeu, obrigado. Obrigado, galera. À disposição aí para todas as dúvidas. A gente sabe que é um equipamento novo e todas as atualizações aí a gente vai tentar acompanhar e fazer um academy aí para todo mundo estar inteirado da ferramenta. Obrigado, Rogério. Obrigado mais uma vez a Max, Eduardo, Léo, toda a equipe aí, o Fausto. Sem palavras, muito obrigado. André, todo mundo. Ficou um abraço aí geral aí para a equipe aí. Dondinha também aqui no áudio, meu camarada aqui. Mandou bem pra caramba no áudio. Obrigado, Rogério. Um abraço. E Maxi Academy. Até o próximo.